Olá, a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, para falar da palavra de Deus, para conversarmos sobre a palavra de Deus, a porção que o Senhor tem para essa semana nas nossas vidas, não é? E o Senhor tem a falar. Hoje é um dia muito especial. Aliás, esse final de semana, não é, tem sido um final de semana de grandes batalhas espirituais. Finais de mês de outubro, a gente sabe que o ambiente espiritual, né, é bem carregado. E aí, André, eu vou pedir para, por gentileza, fechar a porta ali da cozinha, por favor. André? Então, e temos estado num ambiente espiritual muito carregado, né, festividades que a gente sabe, né, que valoriza o ambiente das trevas, né, então é um final de semana muito carregado, um final de semana de decisão, porque estamos, né, em época de eleição, então são muitas decisões, muita coisa acontecendo, há na verdade uma batalha sendo travada. E aí hoje a gente vai falar de política? Não, mas vamos falar sobre coisas espirituais que afetam diretamente a nossa vida, a sua vida espiritual, a minha e a do nosso país. Sim, vamos ver por que isso afeta o nosso país. A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Chalzira. Tudo bom? Queridos, olha só, essa palavra está sendo gravada agora, né, ao vivo no Facebook, mas ela vai ficar no YouTube também, a gente vai colocar mais tarde, né, e vai ficar à disposição para poder compartilhar o link, tá, com várias pessoas. Então, queridos, como eu falei, eu não vou me prender hoje a falar sobre política, mas é um dia muito importante para o nosso país, né, e essa palavra hoje, ela se faz muito necessária e o Senhor tem falado no meu coração, porque o tempo se aproxima, o nosso tempo está curto, a trombeta está tocando, a palavra está se cumprindo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a palavra diz nesses últimos tempos. E para isso quero te convidar a abrir em Mateus 25. Vamos lá, Mateus 25, vamos ler do 1 ao 13. Ok? Mateus 25, do 1 ao 13. Vamos lá? E está escrito assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Eram noivas, mas não levaram, né, azeite consigo. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Levaram vasilhas e lâmpadas com azeite. Tardando o esposo, tosquenejaram todas, ou seja, cochilaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fecharam-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Boa noite, Leninha, paz do Senhor. Estamos em Mateus 25, do 1 ao 13, ok? Queridos, olha só. Olha o que isso tem a ver com o tempo que estamos vivendo hoje, tá? Aqui está falando que o reino dos céus, primeiro, está falando do reino da terra? Não. Mas o reino dos céus influencia diretamente no reino da terra, não é? Então está escrito assim: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, 10, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Queridos, isso é óbvio, é um sentido figurado e está falando para você e para mim. Ou seja, nós que somos cristãos, que dizemos que amamos a Cristo, que esperamos a volta de Cristo, a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja, para levar para os altos céus, para as bodas do Cordeiro, para o casamento do Cordeiro com a sua noiva amada, a igreja, não é? Para essa união eterna. E o que acontece? Aqui relata de forma figurada isso, e está dizendo o seguinte, que haviam 5 loucas e 5 prudentes, ou seja, no meio da igreja de Deus hoje, existem os loucos e os prudentes. E o que é ser louco e o que é ser prudente de acordo com a palavra? E o que isso tem a ver hoje com a posição do país hoje? Da sua vida espiritual, a minha vida espiritual e a vida espiritual do país. Vamos ver. Queridos, primeiro vamos falar aqui do texto, não é? Aqui está falando que as prudentes
As loucas, elas tomaram as suas lâmpadas, mas elas não levaram azeite. E o que acontece, queridos? Nós sabemos que a lâmpada do primeiro século, né? Ela era, quem já viu aqui filme de Aladim, né? Mais ou menos aquilo, não é exatamente, mas é mais ou menos aquilo ali. É uma lâmpada onde colocava óleo ali dentro e acendia pela frente. Ela era suficiente para iluminar o rosto, para se identificar, não é? E para iluminar ali o seu caminho, onde você ia andar. Essa era a lâmpada que a Bíblia fala aqui. Ela funcionava, ela era abastecida e ela se acendia. O que alimentava aquele fogo era o óleo, era o azeite. As loucas sabiam disso. Elas sabiam da necessidade do azeite, porque elas sabiam como funcionava a lâmpada. Elas tinham uma lâmpada. Só que elas não prepararam o azeite para acender a lâmpada. As prudentes levaram azeite, vasilha e lâmpada. Elas estavam realmente preparadas, porque realmente elas estavam esperando o noivo para essa união. Tardando o esposo, como foi demorando, e hoje em dia muita gente fala, mas fala tanto da volta de Jesus e até hoje há anos, desde que eu sou pequena eu ouço falar que Jesus vai voltar, e não voltou até hoje, não é? Então, tardando o noivo, o que aconteceu? Muita gente dormiu, e tem hoje muita gente dormindo espiritualmente. Muitas vezes eu e você mesmo estamos nos pegando no sono, tosquenejando, né? Meio que adormecido, e o Espírito Santo está dizendo, o noivo vem. O noivo vem. Olha só, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. Meia-noite, queridos, é um período de tanta escuridão que você não enxerga quase nada. Hoje a gente enxerga porque tem iluminação na rua. Mas se não tivesse naquela época, não tinha, você não enxergar nada. Você enxergaria talvez muito mal aquilo que estava perto de você. E hoje, espiritualmente, é o que está acontecendo. A gente mal enxerga somente as coisas desse mundo. E por isso a gente só está cobiçando as coisas desse mundo. Hoje você não vê mais pregação pregando a unção, o óleo do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, buscar os dons espirituais. Se você perguntar para muito crente, nem sabe quais são os dons espirituais, nem quantos são. Cadê o óleo do Espírito Santo? Cadê a candeia cheia e acesa? Porque o noivo vem. O que identifica a noiva é o azeite que vai acender o fogo. É a carteira de identidade do cristão, é o Espírito Santo. Se eu e você não buscamos, queridos, como é que seremos arrebatados? E desperta tu que dormes, e Cristo esclarecerá. O Senhor está falando hoje para a igreja, está falando contigo, está falando comigo, e com cada um que busca o Senhor. Aqui está falando, olha só, ouviu-se um clamor à meia-noite, o noivo vem. Hoje a gente está ouvindo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. A trombeta está soando, todo mundo está ouvindo, Jesus vai voltar. E cadê? Será que a gente está saindo ao encontro? Será que a gente está se preparando? Olha só, então todas aquelas virgens se levantaram, elas mudaram de posição, saíram do comodismo, se posicionaram, levantaram, só que aí a diferença não foi o se levantar. Tem muita gente que está se levantando, o gigante acordou e está orando muito pelo Brasil, mas o negócio não é se levantar em oração, o negócio é se levantar e encher de azeite. Será que a gente está se enchendo de azeite? Como que a gente vai se identificar diante de Deus sem o azeite? Sem o óleo do Espírito Santo? Aí aqui está falando, olha, todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E aí o que acontece? E as loucas disseram, dai-nos do vosso azeite. Sabe o que é isso, dar do vosso azeite? Ora por mim. Eu vou lá porque o pastor tal é cheio da unção, a irmã tal é cheia da unção. Essa pessoa que está na cola do outro e está tentando pegar carona na unção do outro, é esse que está pedindo o óleo do alheio. A gente não tem que pedir o óleo alheio, você tem que buscar o seu óleo. A sua candeia precisa estar cheia, a minha precisa estar cheia, eu não posso ficar na carona do meu pai. Eu preciso buscar a bênção do Espírito Santo, porque eu quero estar com Cristo. Você quer estar com Cristo também? Busca, meu irmão, busca, minha irmã. O tempo está curto, Jesus pode voltar a qualquer momento, ele pode voltar agora, nós não sabemos. É tempo de despertar, queridos. Olha só, disse as loucas, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ou seja, se eu não estiver no culto, cheio da emoção, minha lâmpada se apaga. Se eu não estiver ouvindo a palavra do irmão tal, minha lâmpada se apaga. Vamos buscar o nosso óleo, queridos. Vamos buscar direto da fonte, que é o Senhor Jesus, para encher as nossas lâmpadas e as nossas vasilhas. Porque virá dia, queridos. E queira Deus que demore mais, mas virá dia em que a igreja será perseguida. E que portas de igrejas talvez não possam mais ser abertas, porque o plano de muita gente é um estado sem religião. E aí você e eu não vamos ter liberdade mais para ir à igreja? E onde que você vai buscar seu óleo?
Se não puder ir à igreja, nós precisamos nos fortalecer e encher do óleo do Espírito Santo, seja na sua casa, seja na beira da sua cama com o joelho dobrado, seja no seu banheiro, seja onde você estiver. Busque do Espírito Santo, busque dos dons. O apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, ele fala, quer ver? Eu vou falar até uma passagem para você. Ele falou o seguinte, olha só, 1 Coríntios 12, 31. Ele falava assim, buscai com zelo os melhores dons para que Deus vos mostre um caminho ainda mais excelente. Nós estamos vivendo uma época em que tem muita gente perdida. Tem muita gente sem direção, sem saber o que vai acontecer e que caminho tomar. Quer saber o caminho que vai tomar? Aqui está dizendo, o Senhor vai mostrar um caminho mais excelente, mas sabe como? Quando a gente buscar com zelo. A palavra zelo aqui está falando ciúmes, está ansioso. Sabe aquela pessoa que tem tanto ciúme que fica ansiosa e fica zelando ali em cima, marcando em cima? É isso que a gente tem que buscar o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, marcando em cima mesmo. Os melhores dons, a palavra melhores no grego, sabe o que é? Mega. Sabe o que é mega? É uma coisa fabulosa de grande, é uma coisa enorme. Os dons espirituais, querido, são mega. É um extremo poder do Espírito Santo à sua disposição e à minha disposição. O apóstolo Paulo sabia disso e ele falava, buscai com zelo os maiores dons, porque são eles que vão te mostrar o caminho mais excelente que você precisa seguir. Só que eu te pergunto, será que eu e você estamos buscando com esse zelo todos os dons de Deus? Será que eu sei os dons? Sabedoria, ciência, fé, dons de curar, maravilhas, profecia, discernimento, línguas estranhas e interpretação. Será que estamos buscando isso? Precisamos buscar com zelo os melhores dons, os maiores dons, queridos. Às vezes a gente está fazendo isso como um nada. O mega de Deus, querido, não é te abrir uma porta de emprego e nem te deixar milionário numa mansão. O mega de Deus é te encher de dons espirituais. Aleluia! Aleluia, Jesus! O Senhor quer nos encher de dons espirituais. Ele quer me encher de dons espirituais. Ele quer nos abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. Ele quer falar com o seu povo nessa última hora. Joel 2 diz que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra. Os filhos e as filhas, os jovens, os velhos, todos receberiam do Espírito Santo. Estamos vivendo esses últimos dias, mas precisamos buscar com zelo, como está escrito ali na palavra, buscar com zelo os melhores dons. Precisamos buscar para ter esse óleo do Espírito Santo, esse mega de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar, queridos. E aí aqui, olha, voltando lá, né, para Mateus, tá falando, olha só, as sábias falaram, olha só, as loucas pediram os azeites, mas as prudentes disseram, não seja o caso, que falte a nós e a vós, e de vós buscar. Vai buscar o seu azeite, busca o seu azeite. Só que um dia, queridos, vai chegar o dia em que vai ser tarde, não vai adiantar mais, porque aí o Espírito Santo vai ser tirado dessa terra, Jesus vai voltar, e ele vai levar a sua igreja, e aí já vai ser tarde, porque não tem botija que vai ser cheia mais, queridos, é o que está dizendo aqui, vai ser desnecessário. Então, queridos, enquanto há tempo, a palavra do Senhor diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, Jesus está perto, o Senhor está perto aí de você, o Espírito Santo está perto de você, está perto de mim, para a gente buscar todo dia. A bênção está, o mega de Deus está à disposição de você e de mim, e o mega de Deus não é nada desse mundo, querido, não é nada desse mundo, nada. É tudo eterno, é bênçãos espirituais. E o que isso tem a ver com o país de hoje que eu falei? Sabe o quê? Vai ler o Pentateuco. Olha no começo da Bíblia lá, os primeiros livros, sabe o que está dizendo? Todas as vezes que o povo se afastava de Deus. O povo de Deus se esfriava. O povo de Deus tinha apostasia, esfriava espiritualmente. Sabe o que acontecia? A nação era sitiada, era tomada, era dominada pelos inimigos. E eles eram escravizados. Sabe o que está acontecendo na nossa nação? Estamos com um risco iminente de perder a nossa liberdade, de ser escravizado. Sabe por quê? Porque estamos cegos, cegos pelo egoísmo, cegos pela inveja, cegos pela ganância das coisas desse mundo. Qualquer que queira as coisas desse mundo, considere-se inimigo de Deus, é o que a palavra de Deus diz, mas eu e você estamos tão cegos pela escuridão que nós só estamos enxergando as coisas desse mundo, e é isso que estamos buscando, e achamos o máximo quando tem uma pregação que fala só sobre isso. E é maravilhoso porque Deus tem maravilhas nessa terra para você e para mim, sim. Só que não é só isso, isso é bônus. O principal é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas nós não queremos todas as coisas, não queremos buscar o reino de Deus. O mega de Deus nós não queremos, o mega é o reino. São as coisas do reino, queridos. Vamos acordar, é tempo de acordar. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Está escrito na palavra, não é?
Glória a Deus. Aqui continua. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas do cordeiro. Fechou-se a porta. A porta um dia vai fechar, queridos. O Espírito Santo vai ser tirado dessa terra. E a coisa vai ficar feia. Muito feia. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Vigiai. Olha como que termina o texto de Mateus. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A gente não sabe quando Jesus vem, mas a gente precisa se santificar. Olha só, queridos, Atos 1:8. Atos 1:8. Está dizendo assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. Olha só, queridos, eu vou falar uma coisinha para vocês. Se a gente for olhar lá no comecinho da vida de Jesus, do ministério de Jesus, quando você olha, Jesus aqui fala sobre o nascimento de Jesus, foi tudo a gente vê direcionado pelo Espírito Santo. Quando Jesus vai começar o seu ministério, ele vai ser batizado por João Batista, sabe o que acontece? Uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, vem sobre ele. Jesus começa o seu ministério com quem? Com o Espírito Santo. Jesus vai subir aos céus. Atos 1:8. Jesus, antes de subir aos céus, encerrando o ministério aqui, o que ele fala? Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Ele começou o ministério com o Espírito Santo, ele encerrou o ministério aqui na terra falando do Espírito Santo. Olha a importância, é impossível ter um ministério, um serviço a Deus, se nós não tivermos o Espírito Santo. E aqui está dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e seríeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Essa palavra testemunha, sabe o que significa? No grego, se você for olhar, é mártis. É a mesma palavra que fala mártir, que nós usamos em português. Você sabe o que é mártir, né? Mártir é uma pessoa submetida a suplícios ou mesmo à morte pela recusa de renunciar à fé cristã ou a qualquer de seus princípios. Pessoa que sacrifica a própria vida ou algo de muito valor para levar a cabo algum trabalho ou experiência. Isso é o que o dicionário diz sobre ser um mártir. Ser testemunha é ser fiel até a morte, que dá-te a coroa da vida. Isso é ser testemunha do Senhor. É isso que o Senhor quer de mim e de você. É isso, queridos. Isso que é nesse momento do fim que eu e você precisamos. Tá entendendo? Glória a Jesus. Eu tô falando para você e para mim, tá? Porque eu revejo depois dessas pregações para mim mesmo. Então, queridos, olha só. O que eu preciso entender? Jesus, ele falou que para ser testemunha, eu não preciso estar marcando o meu banco lá na igreja todo domingo, que é uma bênção estar. Mas ir lá, só por ir, não adianta nada. Isso não vai encher vasilha. Se eu não buscar, porque senão eu vou estar indo buscando a vasilha do outro. Porque o que está lá na frente ministrando, ele buscou. Então a gente precisa buscar tanto quanto ele. A gente vai estar lá e vai estar compartilhando óleo, aí é outra coisa. Né? Mas está todo mundo na unção, é diferente. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Né? Ser testemunha não é ir na carona da fé alheia. E isso eu e você muitas das vezes temos feito. Não é? Para a gente ser mártir, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. E isso não é só falar em línguas, querido. É muito mais do que isso. É buscar com zelo os melhores dons, sim, mas tem vários dons. E eu e você precisamos buscar para, nesse tempo do fim, a gente poder estar com a nossa candeia acesa. Glória a Deus, né? Então, queridos, olha só. Estou falando isso porque está chegando um tempo em que no nosso país, assim como ao redor da terra, vai só questão de tempo. Nós precisamos ser testemunhas. Precisaremos ser testemunhas. E para isso, você e eu não vamos ter força em nós mesmos, se nós não tivermos a unção do Espírito Santo. Se eu e você não buscarmos esse batismo do Espírito Santo, os dons espirituais, o renovo do batismo do Espírito Santo, do óleo do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Sabe por quê, queridos? Eu tenho um copo aqui. Sabe o que acontece? Faz de conta que isso aqui é uma botija de azeite, uma lâmpada, não é? Daquele tempo. Claro que era outro formato. Só que ela tá cheia. Esse copo aqui eu já bebi água. Ele já não tá cheio mais. Sabe o que eu preciso? Renovar a água. Não é isso? Daqui a uma hora vai acabar a água. Eu tô bebendo e vai acabar. Não vai ter mais como saciar a sede. A mesma coisa, a minha vida espiritual.
Ah, eu recebi uma bênção no culto, glória a Deus e aleluia, eu tô cheia do Espírito Santo, falei línguas e tudo. Vai se consumindo, vai se consumindo. Se eu não buscar diariamente ou constantemente a unção e a graça do Espírito Santo para encher a minha vida espiritual, uma hora isso vai estar vazio. E aí, queridos, já era. Vasilha vazia não acende. Sem vasilha, sem lâmpada acesa, lâmpada vazia não acende. Lâmpada que não está acesa, noivo não identifica, não entra nas bodas do cordeiro. E aí o bicho pega. Aí o bicho realmente pega. Pega no inferno. Então, queridos, a palavra não é de passar a mão em ninguém, é de despertamento. Nós precisamos despertar. Estamos vivendo um tempo no nosso Brasil, sabe por quê? Porque a igreja tem sido uma igreja que, me perdoem a palavra, mas um evangelho mequetrefe, mundano. Uma igreja que prega o mundanismo, quer transformar em boate para agradar o mundo e encher de igreja, sabe para quê? Para arrecadar dízimo, para encher bolso de gente gananciosa. Desculpa o termo, mas é isso. Mas eu falo porque eu não tenho compromisso com ninguém, eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Eu não tô ganhando nada aqui para pregar. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso não salva, isso não enche azeite, porque propósito torto, como é que Deus vai abençoar? Desperta. O Senhor não tem compromisso. Ah, porque o pastor falou isso, o pastor falou aquilo. O Senhor tem compromisso é com isso aqui, ó. É cheio do óleo do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo tem compromisso. As promessas da palavra, sim, todas elas nós temos em Deus, sim e o amém. Mas eu só vou ter a promessa de Deus cumprindo na minha vida se eu estiver afiada com isso aqui. E para eu estar afiada, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. E você também. Aleluia. Nós estamos vivendo um momento de tantas trevas, queridos espirituais, que eu acho que nunca vivemos antes. Trevas que quase que se podem apalpar, porque as pessoas estão tão cegas que tudo virou normal. Sabe por quê, queridos? Porque se eu apagar a luz, der um apagão aqui, um blackout agora, se eu estiver suja, se eu estiver limpa, faz diferença? Não faz a menor diferença. Se eu tô sem roupa, se eu tô com roupa, se eu tô com roupa rasgada ou não. E a vida espiritual tá assim. Tá cheio de gente imunda espiritualmente, com as vestes que fala da santidade rasgadas ou até sem santidade alguma. E assim a gente está vivendo e nas trevas e achando que como o noivo não vai ver, a gente acha que Deus não está vendo, mas está. E aí por isso, por estar vivendo uma vida toda torta e podre, e muitas vezes dentro da casa de Deus, é que Deus não tem compromisso com o povo que não tem compromisso com ele. E aí a maldição vem. A palavra do Senhor diz, coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção para que vivas. Mas às vezes a gente está escolhendo a maldição. Quer ser amigo do mundo e amigo de Deus. A palavra do Senhor diz, qualquer um que se considere amigo de Deus, considere-se inimigo do mundo. O amigo do mundo considere-se inimigo de Deus. É isso que a palavra do Senhor diz. Então, queridos, e eu e você estamos sendo... Eu estou falando isso porque eu também sou tentada. Somos tentados diariamente a estar desejando e querendo e ansiando com zelo, não os melhores dons, mas as coisas desse mundo. E isso tem sido uma grande tentação. E eu posso te falar, a tentação é tão grande que o diabo foi amarrando a nossa mente de uma forma que não é à toa que está escrito na palavra, levar cativo todo pensamento a Cristo. Antes de começar um culto, antes de ler a palavra, ore, Senhor, leva todo o meu pensamento cativo ao Senhor. Porque eu quero estar ligado ao Senhor. Sabe por quê? Porque sua mente e a minha já está tão condicionada a esse aparelhinho que está aqui na frente, que é o celular, que você não consegue prestar atenção nem no que a pessoa que está na sua frente fala. Sabe por quê? Porque você tem que pegar o celular imediatamente para ver o que está acontecendo. Nós estamos assim, completamente viciados em buscar as coisas desse mundo, nesse aparelhinho do celular, porque não é nem de pregação. Se a gente tivesse ainda a sede de ficar o tempo todo no celular para pregar a pregação, para ouvir a palavra de Deus o tempo todo, dava glória a Deus e aleluia, mas não é isso que a gente faz. Eu também não faço, eu também caio nessa tentação, e essa palavra é para mim, tanto quanto para você. E quem convive comigo sabe disso. Queridos, nós precisamos despertar. Eu tô falando isso porque eu preciso despertar. Eu tô falando primeiro para mim e falo para você também, porque eu quero estar salva, mas eu quero que você também seja. Em nome de Jesus. Então, queridos, precisamos abrir os olhos espirituais, buscar ao Senhor para sair das trevas, para encher. A gente só vai sair dessas trevas desse mundo, queridos, se nós enchermos a nossa candeia. Em nome de Jesus, encher a nossa lâmpada, para que a gente possa enxergar a verdadeira vontade de Deus, né? O que acontece? Sem isso, não vai ter luz na nossa lâmpada. E sem lâmpada, a gente não vai ser salvo. A nossa botija precisa estar cheia de azeite. A gente precisa ser as virgens prudentes, né? E não as loucas. Para encerrar, eu vou falar uma coisa que eu ouvi quando eu era solteira. E eu vou te fazer uma pergunta.
o quanto você e eu temos orado. Não está na Bíblia, mas é um princípio bíblico. A gente olha, vê na Bíblia e você observa as pessoas que mais tiveram poder. Olha o que elas faziam, muita oração. Jesus subia um monte para orar e ficava orando, virava a noite orando. E olha, querido, muita oração, não está na Bíblia, mas é um princípio bíblico. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Por que muitas vezes nós não temos nenhum poder de Deus? Porque não temos nenhuma oração. Saímos de casa e não lembramos de orar, voltamos para casa e não lembramos de agradecer. Fazemos as coisas, tomamos decisão sem orar ao Senhor, sem pedir direção ao Senhor. Vamos dormir sem pedir perdão ao Senhor. Nem lembramos, a gente até nem lembra se pecou para pedir perdão. Enquanto o Senhor diz o pão nosso de cada dia, mas na mesma oração que Ele pede diariamente pelo pão, é a que Ele pede perdão pelas nossas falhas, perdoa-nos os nossos pecados. Então diariamente eu preciso pedir perdão para me acertar com Deus, para encher meu óleo. A lâmpada não pode estar suja, ela precisa estar limpa para receber o óleo. Então, queridos, eu e você precisamos parar de buscar as coisas desse mundo, né? E buscar o Senhor. Tem uma moça na internet que ela fala umas coisas meio doidas e ela fala assim: você parece uma louca, né? E é verdade. Às vezes a gente parece louco. Sabe por quê? Porque está fascinado pelas coisas desse mundo. Diante de Deus, isso é louco. Isso é loucura. Hoje, quando eu tô falando aqui pra você, muita gente, se vê esse vídeo, vai achar também que eu sou louca. Mas a palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, porque a sabedoria desse mundo, sim, é loucura para Deus. Então, queridos, vamos parar de ser loucos, biblicamente falando, e vamos nos firmar na palavra de Deus e nos encher do Espírito Santo. É tempo para sermos sábios, ainda tem tempo. É tempo de buscar o Espírito Santo, é tempo de buscar o óleo, é tempo de buscar com zelo os maiores, os mega dons de Deus. Os mega dons de Deus. Em oração sincera. Como que eu faço isso? Em oração sincera diante de Deus. Quebrantando, pedindo perdão pelos meus pecados, pedindo que Deus me purifique, me santifique. E eu vou orar a Deus pedindo, Senhor, com zelo, com toda a força do meu coração, Senhor, me dá mais os teus dons espirituais, me dá mais do teu Santo Espírito, da tua unção. A tua palavra diz que a unção de Deus quebra todo jugo. Tem certas coisas que estão pesadas na sua vida, precisam ser quebradas? Peça a unção de Deus. Para lidar com essa situação que está te perturbando, peça a unção de Deus, porque ela quebra todo jugo. Ela quebra todo jugo lá no seu trabalho, na situação que você e eu estamos passando. A unção de Deus quebra todo jugo. É tempo do Espírito Santo, isso mesmo, Leninha. É tempo do Espírito Santo. Recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. É tempo de sermos testemunhas, querido. Mas para ser testemunha, eu preciso estar cheio do Espírito Santo e você também. Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, eterno Deus, Senhor eterno, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco na tua presença junto com essas pessoas que estão assistindo. E com quem ainda vai assistir e está ouvindo essa palavra. Pai, em nome de Jesus, quebra todo o jugo, Senhor. Todo o jugo do inferno que tem, Senhor, nos ensurdecido para não ouvir a tua palavra, tem nos cegado para não ver a tua vontade e ver a tua palavra viva e eficaz e aquilo que o Senhor tem para nós, que é a sua boa vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. Mas estamos, Senhor, tão cegos, desejando as coisas desse mundo com uma vida mesquinha espiritual, Senhor. Perdoa, Pai. Perdoa, quebranta o nosso coração, salva-nos, Senhor. Resgata o teu povo, Senhor, através da unção do Espírito Santo. Derrama do óleo do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que está assistindo, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, cada pessoa que receber esse vídeo, o link desse vídeo, onde estiver, quando for, que a operação do teu Espírito Santo, por misericórdia, possa operar no coração, Senhor, trazendo a libertação, a cura, a salvação, principalmente a salvação do Espírito Santo, e que a candeia e a lâmpada de cada um esteja transbordante do óleo, Senhor, até a volta de Jesus, Senhor, que possamos estar firmes no Senhor. Pai, dá-nos os teus dons, Senhor, dá-nos os teus dons, porque estamos cegos num mundo escuro, Senhor. Pai querido e eterno, vem nos guiar. Vem nos mostrar o caminho mais excelente que leva para a tua glória e para a tua eternidade, Senhor, porque estamos perdidos nesse emaranhado de coisas desse mundo, Senhor, com um coração rebelde, orgulhoso, Senhor, desejando coisas que o Senhor não tem para nós, porque o Senhor tem coisas muito mais profundas e lindas, Senhor, e eternas, e estamos, Senhor, sendo tão pequenos, Senhor, e buscando coisas tão pequenas nesse mundo. Em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor. Aviva a tua obra nesses dias, Senhor.
Aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Te exaltamos pela visitação do Senhor, do Teu Espírito Santo nesse lugar. A visitação do Espírito Santo, Senhor, em cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Aleluia, pelo derramamento do Espírito Santo nessa última hora, Pai. Te exaltamos, te bendizemos, no nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe, que o Senhor te guarde, te ilumine, te direcione para a honra e glória do nome do Senhor. Para onde você estiver, você seja testemunha, e eu também, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe e até domingo que vem. Amém.